Tiago, muito obrigado por aceitares este convite. Obrigado, eu. Normalmente nós iniciamos esta rubrica sempre com uma pergunta impactante, mas eu no teu caso vou ter que fazer uma pausa, ok? Um agradecimento no nosso caso específico, mas tenho a certeza que é um agradecimento de muitas startups e empresários que, tal como nós na ADESI, passamos pelo desafio de entrada no mercado. Isto porque tu tens uma fama no setor das startups que és um early adopter de tecnologia. Olha, não sabia disso. É verdade. É aquele que quando nós falamos especificamente no setor dos restaurantes, tipo, vamos falar com o La Papa Roxa, porque o La Papa Roxa vai ser aquele que poderá estar mais perto de estar a nossa tecnologia. Muito bem. E não só por mim, mas por muitos, que eu conheço muitos, acho que nós devíamos te agradecer por isso, porque há muitas startups que estão cá hoje por teres aberto essas portas. Muito bem, fico contente por isso. É muito difícil começar o setor da restauração e saber que existe uma porta, que não quer dizer que tu aceites tudo, que eu já sei que não aceitas tudo, conheço muitas soluções que rejeitaste, mas estás mais aberto a ver aquilo que se passa. E primeiro agradecer-te por isso. Por isso, agora entramos na dinâmica, que é a primeira pergunta começa sempre por um como, ok? E é 20 anos depois, 20 anos que estás aqui com o La Papa Roxa, 27, ok? São quase 30 do que propriamente 20. Mais para 30 do que para 25. Como é que foi ver esta transformação na dinâmica do turismo em Lisboa e como é que tiveste de adaptar isto? Okay. Bom, eu por acaso há relativamente pouco tempo pensei nisso. E se eu soubesse o que ia acontecer, principalmente nesta zona aqui do Príncipe Real, nos últimos 15, 20 anos, as coisas teriam sido bastante diferentes para mim. Infelizmente isso não se consegue prever, não é? Não havia uma ADESI na altura, mas teria sido muito diferente. É uma diferença colossal do que era aqui a Rua Dom Pedro V hoje, versus do que era em 1998. Queres aprofundar um bocadinho mais? Era uma rua escura, cheia de antiquários, okay? Sem iluminação, uma coisa desculpa, é o meu filho, uma coisa escura, uma coisa velha, pouco limpa e essencialmente antiquários. Okay? Antiquários eu era dois restaurantes na rua. Okay? E hoje em dia isso se inverteu por completo. Hoje em dia não há nenhum antiquário, se tiveres tens um, e mudou para essencialmente restaurantes e lojas de moda, coisas assim muito concept stores. Se pegares no rato até aqui, até quase aqui tudo restaurantes. Quase tudo conceptos. Tens para aí 2 ou 3 lojas que sejam fora de restaurante. Tens 2 ou 3 concept stores, tens palácios que se transformaram em concept stores com restaurantes lá dentro e por aí fora. Portanto, é uma evolução muito, muito grande. E com construção a construir ainda. O hotel, que era aqui ao lado, estava abandonado, aqui o mesmo. Sim. E agora está a expandir aqui para a Vila Matel e por aí fora. Portanto, é realmente uma evolução muito grande. É relativamente pouco tempo, porque não é assim... 25 anos é muita coisa, mas eu diria que não começou logo nos 25 anos. Começou passado para aí 10 anos de eu já estar aqui. Portanto, foi desafiante. Bom, eu acho que eu acompanhei uma pouca parte desta trajetória, mas tu passaste por um desafio que foi de puxar os clientes para aqui. Não propriamente para o jantar, mas para a parte do almoço. E eu arrisco-me a dizer que o conceito de menu executivo foste um dos primeiros a tentar impulsionar essa situação aqui em Lisboa. Mais do que o menu executivo, antes disso, o buffet. Ok. Porque o buffet, nesta zona não havia nenhum. Mas o buffet foi antes do menu executivo, depois acabei com o Covid, o buffet, e isso ajudou muito a trazer as pessoas para dentro do restaurante. O restaurante sempre foi cotado como um restaurante médio-alto, não é? Portanto, o ticket não era propriamente apropriado para almoçar, mesmo para turistas para passar. Sim. Okay? Portanto, e então foi importante para, além das parcerias que fizemos aqui com a Santa Casa e com algumas empresas aqui à volta, poucas, porque não há muitas empresas aqui, foi termos o buffet a um preço simpático e mais do que ganhar dinheiro com o buffet, era uma forma de trazer as pessoas para dentro que depois marcavam um jantar num evento especial, numa ocasião especial em família ou empresarial, à noite. Nunca sentiste o receio de, ao trazeres uma dinâmica diferente ao almoço, que as pessoas tivessem uma perspectiva diferente do que aquilo que era realmente o La Papa Roxa? Bom, esse foi logo um desafio desde o início e não foi só com a questão do menu executivo, teve a ver com o facto de isto, por exemplo, o guardanapo de tecido não tecido, que é papel, não é? É um papel mais evoluído. No início,
pela decoração e pela localização, eu tive muitos clientes a queixarem ou a fazerem reclamações. Num restaurante destes não se precisava de um guardanapo de pano, precisava de uma toalha de papel, de pano, em vez de ser um individual. Não é? Portanto, houve aqui uma série de objeções no início, mas a verdade é que o nosso conceito inicial, depois tivemos que adaptar, era para ser uma coisa mais rápida, era comer bem, mas rápido, e haver uma dinâmica de haver rotação. Mas pelo facto de termos a vista, pelo facto de termos cadeiras confortáveis, as pessoas acabavam de ficar. Eu lembro-me perfeitamente de uma cliente, uma atriz conhecida, que era a Ana Zanatti, que reclamou porque o bife veio rápido mais para a mesa, mudou para trás. E como ela, tínhamos algumas pessoas e tivemos que adaptar o serviço e o preço, inclusivamente, e a forma de como fazíamos o serviço por causa disso. Eu até quero pegar nessa parte da vista. Vocês têm 600 metros quadrados, uma das melhores vistas sobre a cidade de Lisboa, e certamente tens pessoas que vêm aqui muitas vezes só, não vou dizer para o café, mas para algo que é um ticket muito baixo e ocupam muito tempo a mesa. Como é que tu lidas com esse tipo de clientes? Como é que tu garantes que existe uma rentabilidade em cada lugar que está sentado? Bom, para já o espaço é grande. Infelizmente não é dos meus maiores problemas, porque eu tenho isto dividido por zonas, ou seja, a pessoa para beber só um café não fica na sala principal, nem nesta sala. Ou vai para a esplanada ou fica no bar. Okay? Portanto, esse não é uma preocupação. Okay? Não é toda uma preocupação. Portanto, é sectorizar o restaurante para refeições ou para beber um copo. Ok. É interessante fazer essa parte. Não é bem comparável, mas tu notas, por exemplo, bares de praia, há pessoas que ficam 2, 3 horas com um café. E isso, quando tu contas o tempo de ocupação daquela mesa, sai muito caro ao restaurante. E tenho a certeza que tu passas por essa situação aqui e o facto de fazeres essa setorização ajuda-te mais na organização da equipa, é isso? É isso também. Portanto, deixar o espaço mais apetecível a quem vai gastar mais. Não é? Ok. Lembraste-me de um amigo meu que dizia, tu devias cobrar ao minuto, em vez de cobrar eu não ao digo prato. cobrar ao minuto, mas será que tu não devias de praticar preços diferentes em zonas diferentes? Sabes que eu ando tentado há muitos anos a fazer uma coisa, porque é assim, de facto, eu costumo dizer que nós vendemos à vista e oferecemos o almoço ao jantar. Porque não há pessoa que ligue para cá, que já conheça ou que tenha ouvido falar, que não peça uma mesa junto à janela. No entanto, as mesas junto à janela são limitadas, não é? Nós temos para aí umas 10 ou 12 mesas junto à janela. Portanto, já pensei, tenho algum receio, mas quero implementar, é de implementar, que é haver um valor de localização. Ou seja, como se formos a Mykonos e se pedirmos uma espreguiçadeira na primeira linha, vamos pagar mais do que na segunda ou na terceira. E se calhar se formos à Costa também já existe isso. Não é? Portanto, porque é que não há de haver uma taxa para garantir uma mesa junto à janela? É um desafio muito grande no atendimento que nós temos, que é não dizer que não à pessoa, mas também não podemos dizer que sim. Porque há muitas coisas que dependem da pessoa chegar a ficar na mesa da frente, não é? Já há um número de pessoas. Se forem 10, eu não tenho uma mesa de 10 junto à janela. Depois o horário, se vai rolar, se não vai rolar. Com a antecedência que fez a reserva. Portanto, se eu não posso garantir à pessoa a localização por causa destes fatores, eu tenho que dizer ao telefone que não posso garantir. E isto às vezes gera, numa altura fundamental, que é o início, logo um atrito. E depois quando o discurso da equipa não está muito alinhado, e isto é um problema maior do que, por isso é que estamos aqui a falar um bocadinho mais sobre isso, que quando o discurso ao telefone não está alinhado com esta realidade, muito facilmente o cliente percebe que lhe garantiram junto à janela. Okay? E então, quando chega aqui, mesmo que não tenham garantido, nós nunca garantimos, ele vai chegar e vai achar que lhe garantiram junto à janela ou vai achar que deve estar junto à janela. E, portanto, entra logo, se não for a mesa junto à janela, entra logo. Ou seja, temos que compensar essa insatisfação logo depois com o resto das coisas que é um desafio natural. Portanto, sim, eu quero atribuir um valor, não sei ainda qual é o valor razoável e tenho alguma falta de coragem para implementar isso. Porque aqui a minha equipa diz, isto vai gerar problemas e por aí fora. Vai lançar desafios, sem dúvida nenhuma. Mas é com mais novas tecnologias. A equipa, tudo o que é mudanças, resiste. Depois acabam por interiorizar. E eu acredito sinceramente que isso vai nos resolver um problema, além de nos poder trazer uma rentabilidade um pouco maior. E eu aqui deixo a reflexão. Será que não deveria de haver lugares mais caros no restaurante? É que é mesmo essa.
Então, mas é isso Porque que eu estou a falar. há É isso. lugares mais caros em todos os sítios. Será que não faz sentido no Vamos restaurante vamos haver ao um lugar mais teatro, caro? paga-se mais. Então, vais a um espetáculo, pagas mais à frente. Porquê? Estás mais perto. O que lá está atrás também vê. Sim, porque o restaurante não, já deixou há muito tempo de ser só a comida. Pois. Aliás, a restauração hoje em dia é mais uma experiência do que propriamente aquilo que se vai comer. Não é? Isto vai ser muito interessante, esta reflexão em mim. É? Vai ser muito fixe. Não, não. Eu agora quero voltar à primeira pergunta que te fiz do turismo, porque eu percebi uma dinâmica que acabaste por trazer, que foi ligar o restaurante aos tuk-tuks. Acho que não estou enganado. Não. Por que razão quiseste fazer esta ligação? É engraçado que estou a pensar em vendê-los, ok? mas nada tem a ver com a razão pela qual eu quis ligar à questão dos tuk-tuks. Como esta zona se transformou numa zona muito apetecida, com muito movimento, às vezes tem mais movimento à noite do que durante o dia, não só o estacionamento passou a ser um problema, já há muitos anos para cá, como a circulação acaba por ser um problema. Então, mas a ideia começou por resolver um problema de estacionamento. Nós tínhamos o estacionamento ali onde agora é o hotel e deixámos de ter, a partir do momento que o hotel tínhamos um valet parking que ajudava a estacionar, enquanto tínhamos ali o parque, ele conseguia ir fazendo essa gestão, a partir do momento em que puseram parquímetros, a partir do momento em que ficámos sem o parque, um valet parking pouca solução tem para estacionar os carros. Portanto, até que hoje em dia já nem temos o valet parking porque como é que eu ia dizer, é um trabalho ingrato para o valet parking. Então com o Covid, como acabámos com o buffet, da mesma forma que tivemos que acabar com o valet parking, não é? Entrar dentro do carro da pessoa era uma invasão de micróbios, acabámos por deixar. E então, um pouco antes dessa altura, eu pensei, isto está complicado, vou arranjar uma maneira de os clientes estacionarem num parque aqui perto, seja nos restauradores, seja no Rato, e eu punha uns tuk-tuks a fazer de transfer. Pronto, encomendei dois tuk-tuks, demoraram um ano a vir, e quando os coloquei, não os coloquei logo a fazer esse trabalho, pô-los na rua. Pô-los na rua a fazer. Eu tenho uma empresa de animação turística, tinha a licença, tinha os seguros, coloquei-as a render. E o negócio ficou interessante. Decorei-os com a imagem do Paparrucha, porque ia fazer os transferes, mas a verdade é que eu testei algumas noites e o tempo que o tuk-tuk levava a ir levar e a trazer era superior à pessoa vir a pé. Ok? Portanto, desisti da ideia de aplicar aqui os transferes, e até porque depois surgiu esse negócio de colocá-los aí no turismo e acabou por ser interessante nesse aspecto de rentabilidade. Assim, é interessante isso. Por acaso, eu conheço um negócio específico no setor da restauração que fez uma dinâmica parecida com essa. Okay. Não de ligar assim, mas era sempre que tinha fila na porta, tinha um transfer que ligava para outro restaurante dele. Ok. E essa eu achei genial na altura. Não são todos os restaurantes que são capazes de fazer isso. Tem que ter não dois. São todos os restaurantes que estão ao luxo todos os dias terem fila. Mas essa é uma ideia interessante, que tu não estás só preocupado com a experiência do cliente aqui, tu estás preocupado com a experiência do cliente até vir aqui. Ok. Isso é muito fixe. Isso é porreiro. Mas chegámos a fazer ainda alguns. Os clientes que marcavam, íamos buscar ao hotel e trazíamos para aqui. Mas era puxado. Depois eu até tinha a ideia que usavas o tuk-tuk como forma de roteiro à cidade e parar aqui e não propriamente fazer o que eu faço, e hoje em dia até faço com muito mais do que apenas os meus tucos, que é eu ofereço um copo de vinho do Porto aos drivers dos tuk-tuks aí espalhados por Lisboa, com quem eu vou falando e quem os meus drivers vão falando, que é, eles podem entrar aqui com os seus clientes que eu ofereço um cálice de vinho do Porto. Portanto, eles levam à esplanada, oferecem o vinho do Porto, eles fazem a figura de terem oferecido um vinho do Porto, e eu faço uma coisa que é, ponho o cliente cá dentro, e 90%, para não dizer mais, das pessoas que entram aqui dentro ou ficam para almoçar ou jantar ou marcam para no dia seguinte. Ok, boa. Porque como tu conheces aqui a configuração do restaurante, é um funil, não é? Tem duas portas pequeninas à porta, não é? Que não se dá conta do que é que está aqui por trás. Sim, é verdade. Portanto, sempre foi um desafio de pessoas que passam aqui à porta, fazê-las ver o que é que está aqui por trás. É verdade. E então essa era mais uma forma e que funciona hoje em dia. Muitas vezes eu estou ali à porta do restaurante e os tucos que passam, 99% param e dizem, este é um restaurante, tem uma vista muito boa, tem cá a vir e não sei o quê. E muitos deles nem sabem da questão do cálice. Portanto, são bons comunicadores, mais do que são bons, sim. São bons passa-palavras.
Eu agora queria fazer uma dinâmica contigo. Vou fazer 5 perguntas que tens que escolher uma ou outra. Ok? Primeira pergunta. Focar no produto de qualidade ou no serviço de excelência? Ok. Ambos são importantes, né? Mas se eu tivesse que escolher entre uma, eu claramente escolhi o serviço. Porquê? Porque se eu for a um espaço, a um restaurante, em que eu seja mal atendido, eu não volto. De certeza absoluta. Fui maltratado. Mesmo que a comida seja muito boa? Mesmo que a comida seja boa. Okay? Porque vou-me sentir desconfortável em estar nesse espaço. Não é? Fui maltratado. Sim. Enquanto que, se eu for a um espaço, a comida não está nada de jeito, mas o serviço for muito bom, eu dou o benefício da dúvida de daquele dia as coisas não terem corrido bem, ou eu não estar a saber bem, ou de o chefe de cozinha estava num mau dia, ou aconteceu qualquer coisa, porque estando deste lado, eu sei que muita coisa pode acontecer errado. Não é? É muito fácil alguma coisa correr errado. E, portanto, e que às vezes está fora do contexto. Eu já facultei más experiências, tenho certeza disso. E o que é que temos que fazer aí? É com o serviço a seguir, não é? O serviço de pós-venda, tentar remediar. Desde logo a pessoa que está a atender e depois ainda, se a pessoa reclamar, tentar compreender a pessoa, fazê-la ver e pedir desculpa e convidá-la para vir cá outra vez, passar por uma experiência melhor, porque não é esse o nosso padrão, não é esse o nosso... Portanto, sem dúvida nenhuma, o serviço acima da qualidade. Bom. Ter uma equipa fixa ou recorrer regularmente a extras? Não. Isso é muito raro nós termos extras. Muito raro. Portanto, temos uma equipa fixa. Ok. Vender uma entrada ou vender uma sobremesa? Olha, eu sou um doceiro. Agora estou a inverter. Não é? Agora, eu acho que é mais importante por questões de saúde uma entrada do que uma sobremesa. Boa. Decisões baseadas em dados ou na intuição? Não, dados. Dados é sempre melhor do que a intuição. Apesar da intuição ser importante, mas se eu puder gerir com dados é fundamental. Esta pergunta que eu tenho aqui vou ter que refazer pela conversa que nós iniciamos. Ok? O que é que esperas que ocupe mais espaço na tua vida nos próximos 5 anos? A restauração. Eu tinha aqui o paddle. Okay. Depois a malta pode perceber aqui o contexto. O ômega 3 ou os restantes negócios. Ok. É assim, a nível de ocupar tempo, eu espero que seja o paddle. No entanto, sei que o que me vai trazer mais retorno, vamos dizer assim, é o ômega 3, é a saúde. A parte da saúde é um tema da atualidade que eu estou há relativamente pouco tempo, quase 2 anos, no negócio e que vejo um potencial muito grande. O paddle, porque eu gosto de fazer desporto e, portanto, se eu puder dispor tempo mais no negócio do paddle, tanto melhor. Boa. Se tivesses que deixar um conselho em 2026 para os outros empresários, o que é que aconselharias para que estes deveriam de fazer para manter o negócio a crescer? Okay. Bom, analisar não é que estás aqui, mas analisar os números é importantíssimo. Não é? Eu acho que eu faço sempre isto no final do ano, no início do ano, faço sempre uma avaliação de todos os fornecedores, faço uma avaliação dos gastos que são feitos, ponho sempre tudo em causa, não é? Para melhorar a eficiência. Sim, eu lembro-me quando nós falamos a primeira vez, a tua preocupação era analisar o pão. O pão? Ok. Eu ainda ontem estive a analisar as comunicações, porque a tecnologia evolui. Tenho uma tecnologia a nível de comunicações com a Vodafone já há muitos anos e pus em causa e portanto, estou agora a bater bolas com a mediadora com a agente para vermos, provavelmente já há soluções tecnológicas melhores face àquelas que me apresentaram há uma data de tempo e se calhar há números de telefone e soluções de comunicações que já estão desatualizadas e se calhar estamos a gastar mais do que devíamos ou que poderíamos. E ao analisar a fatura encontrei algumas coisas que estavam lá e que não havia razão para estarem. Então acreditas que este 2026 os empresários devem estar preocupados em cada um dos euros que vão gastar no seu restaurante? Sim, porque eles vão ser precisos. Acredito, infelizmente, que vamos ter um ano difícil, mas ao mesmo tempo com oportunidades, porque vai filtrar também muita coisa. Okay? Vai ser um ano... não estou otimista em relação ao ano de 2026, okay? No que diz respeito à restauração. Infelizmente existem muita restauração que não cumprem as regras, algumas são injustas, mas que
são iguais para todos, e o facto de haver restaurantes que, ou porque não cumprem, sei lá, a carga fiscal, a carga da segurança social, e que continuam aí a praticar preços e a estar no mercado e a comer os clientes, quando na verdade não cumprem as mesmas regras. Portanto, isso afeta o mercado, afeta os outros demais. E acho que o cerco está a apertar nesse sentido, e acho que ou olhamos para os nossos custos e a nossa faturação e tratar bem o cliente para que ele volte, e aumentar o ticket médio e fazer com que ele coma não só a entrada, mas como a sobremesa, e garantir que o empregado registra o couvert e tudo mais, e que possa fazer ali um bocadinho de upsell no digestivo ou no aperitivo. Vamos ter mais desafios. A margem da restauração diminuiu nos últimos anos drasticamente, por variedíssimas razões, não é? Desde o aumento dos salários, que acho muito bem, mas o custo das matérias-primas nos últimos anos também cresceu brutalmente, não é? Só no azeite é uma coisa doida, não é? E usamos azeite para quase tudo. Portanto, isso depois isso não foi refletido na grande maioria no preço do cliente. Portanto, a margem vai estar. Portanto, nós próprios, como donos de restaurante, temos que, se calhar, adaptar o nosso estilo de vida um bocadinho mais à realidade. Sim. Há pouco tempo até nós estivemos a fazer uma reflexão, e até foi de um colega de profissão que ele pôs uma publicação associada a isso. Um ticket médio de 17 euros em alguns restaurantes já é interessante. Mas Mesmo em assim, média, esse restaurante só vai ganhar 2 euros. Ou seja, um deslize faz com que não ganhe dinheiro da refeição. E depois é assim, tu basta estares um mês debaixo de água e vieram menos clientes, para recuperares esse rácio é preciso meses. Ou vais abdicar mais do ticket com desconto. Pois, e depois entras na tendência de, isto está mal, vamos lá fazer descontos. Uhum. E Sim, é verdade. depois Bem, Tiago, muito obrigado por esta conversa. Tenho a certeza que agregaste muito valor. espero que sim. E não quero terminar esta conversa sem uma última pergunta. Na tua opinião, o que é que seria o setor da restauração sem a ADESI? Seria como, vou exagerar, é? Seria como navegar sem um GPS. Pô, Não, navegar sem um GPS. Ou navegar à deriva, vá. Não, ajuda muito, não só porque temos uma maior consciência e facilidade de ter para mim, mais do que a previsão, sempre disse isto, é a análise dos dados de uma forma concentrada, esmiuçada e de rápido acesso, ok? E isso é importante. Sei lá, vou dar um exemplo. Estava a falar do couvert, porque há 2 dias fui ver, não estou a ver nenhum couvert em cima da mesa. Deixa-me aí ver quantos couverts é que estão a ser vendidos nos últimos dias. Mas como é que é possível? Uma sala vendeu-se só 8 couverts? O que é que se passa? Não é? Bastou um toquezinho nesse aspecto, porque nesse mesmo dia houvesse mais couverts em cima da mesa. E vieste cá, se não viesses cá, se calhar ias agir muito não, mais e se não tarde. tivesse lembrado, se tivesse, portanto, e tenho a certeza que existem muitas outras coisas que me falham. Portanto, se eu não, obviamente tem que estar na operação, ou deve estar na operação, ou ter quem esteja na operação. E, portanto, estes pequenos pormenores, ao longo de um ano, são muitos euros que influenciam em cima da mesa. Boa. Obrigado, Tiago. Obrigado eu, e continuem a fazer o desenvolvimento. Obrigado a todos. Boa. Obrigado.